Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Feng Shui para todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, meus queridos ou internautas amigos. Hoje mais um programa Feng Shui para todos. E eu escolhi um tema do Feng Shui que a gente vai falar sobre o jardim, a harmonização e equilíbrio nos jardins. Nós temos falado sempre de várias partes da casa. E eu acho que uma das partes importantes também, principalmente para as pessoas que têm jardins grandes, como fazer esta harmonização, como plantar, quanto à luz e tudo mais. As regras são sempre as mesmas, tá? Só que você vai usar também os mesmos elementos, terra, fogo, água, metal e as plantas que vão ficar nessas áreas também, ok? E eu vou falar um breve resumo da origem do Feng Shui. A palavra Feng Shui é encontrada em vários livros, né? Onde ele fala assim que é o fogo, aliás, o vento e a água. E ele movimenta, ela é uma arte milenar chinesa de harmonização e equilíbrio de ambientes, de modo que é para tornar a vida mais saudável e próspera. Você pode usar em qualquer lugar, qualquer ambiente, interno, externo, na sua casa, na sua empresa. Também se utiliza em relação a sentimentos, ok? E sentimentos alegres, dispostos a enfrentar o trabalho e os acontecimentos do dia a dia. Tá? O seu emprego na arte de fazer jardins é muito conhecido. E se usa os princípios que a gente pode criar um jardim harmonioso, ou os princípios do Feng Shui mesmo, para trazer bem-estar. Não existe uma fórmula científica. O Feng Shui é baseado na interpretação subjetivas e isso pode ajudar, conforme a formação de quem trabalha com essa arte, qual o estilo que a pessoa acaba utilizando. Eu não vou entrar na descrição de cada escola, de cada pensamento, mas eu vou falar sobre os ambientes, os jardins, e vou considerar o básico, no caso dos jardins, a energia Yin e Yang. Yang e Yin. Então, quando você considera esses dois tipos de energia, isso é visto como uma energia que é masculina e feminina, que corresponde ao sol, às cores brilhantes e fortes, como os vermelhos, os amarelos. E a energia Yin é a mais feminina, que são as cores mais frias, azuis, verdes. O jardim da frente de uma casa ou empresa, ele é considerado uma energia Yang, enquanto que o pátio interno, jardins íntimos, são considerados a energia Yin, que seria feminina. Como nessa filosofia é sempre o estudo do equilíbrio, então nós vamos precisar equilibrar as duas forças para um efeito harmonioso. Então nós vamos colocar objetos e plantas para harmonizar
os espaços. As linhas retas de muros e paredes, elas devem ser equilibradas, adicionando algumas plantas para suavizar essas linhas. Nós poderemos lançar mão da nossa criatividade, a gente pode fazer canteiros curvos, adicionar arbustos, trepadeiras ao longo desse muro. E para conseguir esse equilíbrio, você pode também usar o contraste de textura, de pedras, espelhos d'água, porque na filosofia chinesa, a imobilidade das pedras contrasta com o movimento das águas, os espelhos d'água, e acaba fazendo com que fique harmonioso. Então, o ciclo do ser humano é um ciclo com a natureza, né? Então, os 5 elementos e as estações do ano também são importantes quando a gente fala no Feng Shui para o jardim. Os princípios do Feng Shui é principalmente a harmonia dos 5 elementos. Então você vai relacionar as estações do ano. Ou seja, o fogo é a energia do verão, terra é o meio do verão, o metal é o outono, a água o inverno e a madeira é a primavera. Então tem as estações. E com as orientações dos signos e meses do ano também. Tudo que a Terra é, de alguma forma, feita com esses elementos, e nenhum deles é melhor do que o outro, são todos numa harmonia. No Feng Shui, todos os elementos, eles coexistem em harmonia, eles vivem juntos. E há algumas interpretações de como eles interagem um com os outros. Lembra, eu já falei para vocês do ciclo produtivo e do ciclo destrutivo, quando você pega esses elementos. Lembra que o ciclo produtivo é o modo que a água influencia a madeira, que são as plantas, que vai influenciar o fogo, a terra, o metal e a água. Se a gente pensar isso faz sentido, já que para produzir e fazer crescer uma planta, nós precisamos da água. Ao queimar a madeira, nós produzimos o fogo e depois as cinzas são incorporadas na terra. Já o ciclo destrutivo ou de controle é a capacidade que esses elementos têm de influenciar uns nos outros. Por exemplo, a água apaga, destrói o fogo que derrete o metal, que por sua vez corta a madeira, as plantas, na forma de tesoura, né? Podões e serras. Ok? Então a gente tem que prestar atenção nessa maneira, esses ciclos, tá? Como que você vai aplicar todas essas ideias num jardim? Por exemplo, você pode colocar uma fonte junto com uma churrasqueira, seria inapropriado. Então, melhor você colocar um deck ou as plantas que representam a madeira para melhorar, para ter uma combinação melhor. Já a churrasqueira, você deve colocar numa área pavimentada, com tijolo, pisos, que representam o elemento terra. E aí você vai dando os equilíbrios dos ciclos construtivos, os ciclos destrutivos, e aí a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos em relação com a natureza, ok? Então, assim, a gente usando o elemento água no jardim, a água são os espelhos, a gente pode usar em fontes, em laguinhos, que vai refletir a luz, a refração dos objetos que nela estejam mergulhados também, ocorre a evaporação constantemente, aumentando
em dias secos e quentes, essa evaporação. A água faz parte do nosso corpo, da vida da terra. Ela está sempre presente no jardim, baseado sempre nos princípios do Feng Shui. A água corrente, que movimenta o ar, e o corrente de ar é a energia Qi. A água parada é a estagnação. Por isso que é sempre interessante, quando você for fazer algum lago no seu jardim, você ter a movimentação. Então é lago artificial, lembra daquelas bombinhas de aquário que você pode colocar para você fazer a movimentação dessas águas, ok? Já a água parada é estagnação, tá? E em termos atuais, a água parada no jardim, ela é um foco de proliferação de mosquitos, principalmente atualmente da dengue. Então você tem que fazer a água estar em movimento e ter todas aqueles preparos, né, todos aqueles cuidados para que acabe não proliferando os mosquitos da dengue, ok? Todos os laguinhos devem ter um sistema de movimentação, como eu falei para você, de você colocar esses motores, deve ter um sistema de drenagem e também de limpeza. Colocar plantas flutuantes é muito bonito, assim também como os peixes, porque eles nadam e movimentam a água. Eles são um elemento vivo dentro desses espaços. Aí eles comem as larvas dos mosquitos, o que é uma coisa favorável. Então a água começa a ficar movimentada e também os peixes ajudam a eliminar, no caso da nossa atualidade, esses mosquitos da dengue. Ok? Quando você vai usar um elemento fogo no jardim, é a representação do meio-dia, com o sol forte. E é identificado também a cor vermelha, que no espectro solar é a onda de maior comprimento. Então, logo depois vem o infravermelho, né, que é associado ao calor. O fogo é o elemento relacionado com o aquecimento de metais, radiação, energia térmica e também combustão. E no jardim do Feng Shui, o fogo é Yang. E ele pode ser representado por uma churrasqueira, por um fogo amigo entre pedras, para a confraternização de amigos, pelos tocheiros, as luzes, sinalizadores e pelas lâmpadas também, que iluminam as nossas plantas numa decoração noturna. Então, repara aqueles jardins iluminados à noite, que ficam realmente maravilhosos, lindos, e tem a função do elemento fogo. Para representar o fogo, nós poderemos usar as plantas de folhagem ou flores vermelhas, laranja e o amarelo forte, como o croton. O hibisco, a folha da fortuna, o gerânio, a calêndula, a alegria de jardim, que tem a sálvia, ok? Agora a gente vai falar sobre o elemento terra no jardim, em relação à filosofia do Feng Shui. A terra é o nosso habitat e a referência zero na eletricidade. A terra é a montanha. A pedra é a cor, e a cor associada à terra é a montanha, a pedra é a cor associada. E ela tem tons terrosos, como o amarelo, o ocre, o siena, o marrom. No jardim do Feng Shui, a terra é representada por ela mesma.
no solo dos canteiros, vasos de cerâmicas, os muros. Mas também nós podemos colocar pedras dos mais variados tipos e formatos para a gente dimensionar e formalizar a sua presença. Então você pode fazer um caminho e modificar, e modificando a passagem dessas terras, mudando o caminho e colocando implementando com essas pedras. Já o elemento metal, ele é um bom condutor de energia, de eletricidade, e as superfícies metálicas, elas podem ser boas também refletoras, refletindo toda aquela luz. As superfícies da água parada parecem espelhos refletidos, que dão a impressão do elemento metal. O metal, ele tem a cor branca, prata, cinza, e as suas formas podem ser círculos e arcos. Objetos metálicos de ferro batido, arte em cobre, estatuetas de metal, vasos, cachepôs de cobre, são objetos que podem ser usados para a representação desses elementos também. Para as plantas nesse setor, nós podemos escolher as de tons prateados, como a losna, né? Que é aquela Artemisia ibistum, o helicriso, a cinerária, e que elas todas têm os nomes específicos, tá? E algumas outras também. Quando a gente vai usar o elemento madeira, que são as árvores, os arbustos e plantas herbáceas, o elemento mais importante do nosso projeto de fazer um jardim realmente é a madeira, tá? Os princípios da filosofia milenar, adaptados a um jardim urbano, para que a gente possa se rodear de beleza, harmonia e paz. A cor da madeira não pode ser outra senão o verde. Da vida vegetativa, da fotossíntese, a sua maravilhosa transformação, da respiração e transpiração das plantas também. De onde também surge a seiva que corre dos veios dos ramos, transformando os botões em folhas e flores, e produzindo os frutos que nos alimentam. É o lugar das árvores, dos arbustos verdes, e a gente pode colocar sempre árvores verdes e frutíferas. Por exemplo, a lixia, o caquizeiro, tá? Você também pode colocar, fazer no seu jardim um local aromático, onde você vai colocar alfazema, alecrim, sálvia, manjericão. E aí nós vamos harmonizando o nosso jardim de Feng Shui. Já na área que seria o elemento ar, o ar não é um dos 5 elementos, mas nós vamos falar como existe na tradição do Feng Shui. O ar é um fator de grande importância nos jardins. Em termos de jardinagem, o ar deve circular entre as plantas. Para quê? Para revigorar o espaço, para mudar toda uma atmosfera. Ar parado, estagnado, propicia o surgimento de fungos. Por isso, nós cortamos os ramos não produtivos e secos da parte interna das plantas, para arejamento. Muitas plantas juntas têm ar parado, possibilitando o surgimento de doenças. No Feng Shui, o ar parado significa estagnação, com a energia positiva do Qi ou Qi, e ele não vai circulando. Então, nós devemos dar maior espaçamento entre as plantas ou usar menos plantas. Fazer canteiros em curvas e também usar pavimentos drenantes, para que também a terra possa respirar. Ok?
Junto com essas dicas, eu vou te sugerir, né, alguns nomes de algumas plantas nos tons, que nem folhagem, flores vermelhas ou alaranjadas. Tem o cróton, o hibisco, a folha da fortuna, o gerânio, a calêndula, a alegria de jardim. A folhagem prateada tem a losna, o helicrisum, cinerária, e aromáticas, alfazema, alecrim, sálvia e manjericão, que são as principais para a gente fazer uma harmonização de acordo com o Feng Shui, ok? Se você quiser fazer perguntas, estou entrando no Facebook, você pode ir Você pode entrar no Facebook e vai lá no Rádio Alquimia. Nós temos o grupo, nós temos a fanpage e você pode fazer as suas perguntas, ok? Sobre o Feng Shui, sobre jardim, sobre o que você realmente quiser. Como hoje é Feng Shui, então nós estamos dando preferência que você realmente faça as perguntas sobre Feng Shui. Também eu vou entrar no e-mail aqui. E no e-mail do Alquimia Rádio Web @gmail.com, onde você pode fazer as suas perguntas, mandar as suas perguntas, pode fazer as perguntas também sobre as nossas agendas, agenda cultural e começar a ficar mais participante, estar junto e perguntar as dúvidas que você tem, principalmente hoje do Feng Shui, ok? Nós falamos de fogo, água, terra, metal nos jardins. Agora eu vou falar sobre as áreas do baguá nos jardins também, ok? Então a gente vai começar com a área da abundância. Normalmente é o canto superior esquerdo, lembra? Baguá é aquele polígono, né? Aquele instrumento do Feng Shui de 8 lados. Cada lado é uma área da nossa vida. E você vai utilizar colocando em cima daquela área que você vai querer harmonizar pelo Feng Shui. Então, se você colocar em cima do terreno, o teu terreno do jardim, na planta do jardim, e no canto esquerdo superior do baguá, essa é a área da abundância, tá? Da prosperidade. Se normalmente as plantas nessa planta dessa propriedade, você é sempre ao lado mais afastado, isso da prosperidade e da abundância. Se você quiser ter mais prosperidade na vida, você precisa ativar essa área de alguma forma. Então, no caso dos jardins, você pode plantar flores que têm as cores do seu elemento pessoal ou do elemento que precede o seu ciclo da criação, que seriam as flores amarelas e douradas. Por exemplo, o dente de leão é uma ótima opção para esse setor da abundância, porque as cores dessa planta simbolizam o dinheiro. Você também pode colocar nessa área um laguinho, um chafariz, porque no Feng Shui a água representa o dinheiro. O metal também está relacionado a dinheiro. Por isso, os bancos
de jardim são feitos de metais, também são apropriados para você colocar nessa área. É claro que essa área precisa ser muito bem cuidada, tá? As condições dessa parte da sua propriedade também se refletem nas suas condições financeiras. Na minha casa eu tenho um bebedouro, como se fosse uma fonte, que é das minhas gatas. Então, eu tenho que ficar sempre, semanalmente, limpar e dar uma assessoria ali, né? Para que não fique a água parada. E aí financeiro fica estagnado. Então, consequentemente, se essa área no seu jardim estiver cheia de ervas daninhas, ou plantas murchas, ou mortas, a sua vida econômica provavelmente será afetada. Se ao contrário, você cuidar bem dela, plantando flores, arbustos bonitos, ali a sua prosperidade vai aumentar, ok? Naturalmente, convém retirar dali imediatamente qualquer planta que estiver morrendo e substituí-la por outra saudável, cheia de vigor e beleza. É muito bom você colocar nesse local os narcisos, tá? Principalmente os amarelos, mais amarelos do que branco. De acordo com a antiga tradição, isso garante que você sempre tenha mais ouro do que prata. Então essa foi a área da prosperidade, da abundância no seu jardim. A área do sucesso. É bem próxima à área da abundância, na parte central dos fundos do seu terreno. É a área do sucesso. Essa área está relacionada com a posição que você ocupa na comunidade em que você pertence. Ela está, no entanto, também, ela pode estar relacionada com a fama, se é isso que você quer ter na vida. Se você pretende melhorar sua reputação ou ficar famoso, convém que você, de alguma forma, ative essa parte do seu jardim. Plantas e flores de caule comprido poderiam simbolizar a sua ascensão social. Você também pode colocar um banco nesse local, para que ali possa sentar-se confortavelmente e fazer planos. Muitas pessoas gostam de falar sobre os planos que têm. A área do sucesso é o lugar perfeito para você se sentar e conversar sobre os seus planos, sonhos e esperanças para o futuro. Você pode dar uma visão geral também de todos os seus planos ou falar apenas sobre alguns deles. Lembra? Não fica falando muito, né? Porque as pessoas acabam gorando, acabam colocando olho gordo naquilo que você está fazendo. Em boca fechada, não entra mosquito, né? Então, você tem que medir realmente aquilo que você vai falando, tá? Área de casamento. A área do casamento fica no canto direito mais afastado da propriedade, com relação à entrada principal. Nos dias de hoje, a área do casamento representa qualquer tipo de relacionamento íntimo. Se você está em busca de alguém ou quer melhorar seu relacionamento atual, procure ativar esta área. Esse é o lugar perfeito para você colocar flores que simbolizam amor e romance. Claro que isso vai depender do lugar em que você mora, né? Mas em geral são as rosas, são uma boa opção. As rosas foram as primeiras flores cultivadas pelos homens há milhares de anos e simbolizam amor e romance. O dono de uma fazenda de rosas disse-me que sempre colocava um dente de alho debaixo das mudas da roseira, recém-plantadas. A roseira absorve o alho através das raízes e passa a repelir os pulgões. Então é um bom truque para realmente os pulgões não atacarem as rosas.
Se você decidir colocar um banco nessa área no seu jardim, prefira colocar um banco que acomode 2 pessoas, tá? Se você mora sozinho, não deixe de usar os 2 assentos do banco. Então, ora você senta de um lado, ora você senta do outro. Pois se você se acostumar a sentar apenas num lado dele, você estará simbolicamente reforçando a sua solidão, o fato de que você é solteiro e não tem ninguém, não faz parte de um casal, tá? Quando você usa o assento dos 2 bancos, em vezes alternadas, você estará mandando para o universo a mensagem simbólica de que quer ter um parceiro. É claro que é melhor ignorar esse conselho caso você prefira ficar sozinha, tá? A outra área que a gente vai falar é da família e saúde. Então, essa parte da família e saúde esse setor fica no terço central do seu terreno, tá? Segundo o meu esquema aqui, é abaixo da prosperidade. Ali representa a família, no sentido mais amplo do termo, refere basicamente às pessoas que estão próximas a você, a família mesmo, e com quem você se importa. Também é representada a saúde das pessoas que moram na casa, ok? Então você tem que cuidar muito bem dessa área, enchendo-a de flores multicoloridas. Se alguém da casa não estiver bem, plante flores que estejam relacionadas com o elemento que precede o elemento dessa pessoa no ciclo da criação, tá? Se você está passando por problemas de família, plante flores nas cores dos elementos pessoais de todos os moradores da casa. Cada ser humano tem uma característica e uma planta e uma flor. Você pode pegar isso até em relação ao signo, tá? E aí você vai lá plantar para poder harmonizar e mudar toda essa energia, tá? Agora nós temos o centro. O centro da sorte é chamado centro do baguá. É o centro do terreno. Na maioria dos casos, ela é parcialmente ocupada pela casa, porque normalmente o jardim é o externo, né? Por isso, em geral, ela é ativada só como parte de um jardim, porque ela ocupa só uma proporção da propriedade. Esse local também é conhecido como centro espiritual. É um bom lugar para se ter um chafariz ou uma banheira de passarinhos. Uma alternativa seria colocar aí um pergolado, um carramanchão, um viveiro de pássaros, uma grande pedra ou qualquer coisa que atrai o olhar das pessoas que estiverem no jardim. A atenção tem que estar focada para essa posição do jardim. As plantas que evocam sentimentos ligados à espiritualidade também são apropriadas, ok? Você pode colocar flores vermelhas neste local. A outra área que você vai ativar no seu jardim são a área dos filhos, que é oposta à área da família. O setor dos filhos está na parte central, do lado direito, tá, do terreno. Ele está relacionado aos jovens, ao bem-estar, à criatividade. Também está associado a crianças que existem dentro da gente. E esse é um bom lugar também para você deixar a sua imaginação fluir livremente. Quanto mais colorido ele for, melhor. Se você tem filhos pequenos, esse é um bom lugar para você fazer um gramado onde eles possam brincar, tá? Se você quer ter filhos ou está com problemas com os seus, você vai ativar essa área. Então, você vai colocar algumas cores relacionadas ao que você está querendo resolver. Temos também a área do conhecimento, que é a área que fica do outro lado, do lado esquerdo do jardim,
bem em frente à área da família. Ela está relacionada com os conhecimentos, com o aprendizado, com a sabedoria mais profunda. Esse é um bom lugar para se plantar árvores frutíferas ou qualquer outra planta de vida longa. Tá? Eu conheço algumas pessoas que plantaram árvores já mais robustas, tipo o carvalho nessa região. Porque o carvalho simboliza, né, o conhecimento, aquela coisa mais antiga. E eles vivem, as pessoas, né, não vivem tanto quanto a árvore até ficar adulta. Mas o carvalho representa a sabedoria e a serenidade. Também a gente vai ativar a área da carreira, que compreende o terço central da frente do terreno. Logo que você está na tua frente. Como que você vai ativar? Você pode ativar, se você quer progredir na carreira, né? Você tem que colocar nesse local plantas coloridas e bonitas, que chamem a atenção. E que vão atrair energia chi para dentro da propriedade. E também da casa. Se você não está satisfeito com os rumos que a sua vida está, a sua carreira está indo, você pode ativar essa área com as flores que estejam relacionados com o seu elemento pessoal, tá? Os elementos pessoais, lembra, terra, fogo, água e ar. E temos o lado dos mentores e viagens. A área dos mentores e viagens é do lado direito da entrada principal, ao lado da área da carreira, em frente à área dos filhos. Existe um velho ditado que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Você pode acelerar esse processo ativando a área dos mentores. Se quiser viajar, você pode, dependendo do clima, você plantar arbustos, flores, árvores que lembrem o lugar que você quer visitar. As aspirações do baguá, elas servem como um guia. Não existe regra que não pode ser alterada. É natural que você queira ter um jardim que te agrade. Pode ser que não seja possível plantar árvores frutíferas no setor do conhecimento, devido à topografia do terreno, ou talvez você simplesmente prefira plantá-las em outro lugar. Do ponto de vista estético, talvez não convenha plantar esse tipo de árvore ali, ok? O melhor lugar para se plantar uma árvore frutífera ou qualquer outra planta é onde você acha que elas cresceriam saudáveis e vigorosas. As aspirações do baguá podem ajudar a você a tomar decisões que favorecem o aumento do nível do chi na sua propriedade e devem ser usadas em conjunto com o seu senso estético e as características do terreno. Nunca faça uma coisa isolada, ok? Bom, isso eu falei se você se você tem um jardim já e você vai querer fazer as mudanças no jardim. Mas se você é uma pessoa de sorte, né, que você vai começar o seu jardim do zero, porque muitas pessoas às vezes compram propriedade e tem que morar nela como está ou modificar o que já existe. E existe muitas pessoas que compram casas, particularmente em grandes loteamentos, que não tem jardim nenhum. E isso dá a possibilidade de se fazer um jardim que valoriza a propriedade, que cria a maior quantidade possível de chi, de energia boa no terreno. Então, se você está comprando uma casa, um terreno, um lote novo, certifique-se de que todos os lotes vizinhos são aproximadamente do mesmo tamanho. Por quê? Porque é legal que todas as casas elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho e tenham
valor semelhante. Por quê? Porque se uma dessas casas ficar muito desproporcional à outra, vai afetar o chi de toda a vizinhança. Se possível, compre um lote no formato retangular. Terrenos triangulares em forma de L ou de T dão origem a alguns problemas energéticos do ponto de vista do Feng Shui. Ok? Lógico, você vai poder consertar, fazer as curas, mas se você puder, já compra um lote retangular. Ok? E aí fica muito mais fácil para você começar a fazer o seu jardim. E aí tem aquela coisa de que você pode montar o jardim de diversas maneiras. Nós temos vários modelos de jardins. Nós temos o jardim formal, que é assim, antigamente o jardim formal, ele costumava ser completamente simétrico. Um lado era um reflexo perfeito do outro. Atualmente, isso já não é tão importante e já não acontece. E os jardins formais de hoje, eles seguem um padrão regular geométrico, mas já não é necessário que eles tenham obrigatoriamente uma simetria perfeita. É mais provável que ele tenha plantas estilizadas, cercas e gramados muito bem aparados. Caminhos que levem a gazebos, alamedas margeadas por árvores, lindas vistas emolduradas, lagos, tanques tradicionais. O jardim formal ele baseia-se nos contrastes e nos equilíbrios, ok? A maior parte dos paisagistas e jardineiros acha difícil trabalhar dentro dessa estrutura formal. E aí eles procuram suavizar esse efeito com plantas que tradicionalmente não seriam usadas. Então, chega, fala o tipo de jardim, o que você quer mesmo, ok? O estilo campestre está relacionado com o estilo formal, pois ainda mantém um certo grau de formalidade. No entanto, enquanto no jardim formal tudo é rigorosamente podado, o estilo campestre, o jardineiro deixa que as plantas cresçam e se espalhem. Então ele vai eliminar o quê? As divisões muito marcadas, vai criar uma sensação de casualidade. Tá? Com a casualidade. Em outros tempos, o estilo campestre era uma mistura de quase tudo, exceto de arbustos. Nos dias de hoje, simplicidade é a palavra-chave. Costuma-se plantar ervas aromáticas e verduras ao lado de árvores perenes. Flores perfumadas, árvores frutíferas também são bastante usadas. A nostalgia é uma das causas da popularidade desse tipo de jardim. É importante você criar uma atmosfera antiquada usando materiais autênticos, ou pelo menos que pareçam autênticos. O caráter tem que ser singelo, o estilo campestre eleva a nossa alma e pode nos ajudar a combater a tensão e o estresse do nosso estilo de vida agitado, ok? Jardim mediterrâneo. O estilo mediterrâneo é usado no mundo inteiro, principalmente nos locais em que o verão é quente e seco e o inverno é ameno. O jardim mediterrâneo, ele leva em conta o quê? O equilíbrio entre luz e sombra. Sempre há bastante espaço para que as pessoas possam passar momentos agradáveis ao ar livre. São comuns nas áreas usadas tanto para jantares formais quanto para descanso. Ladrilhos, vasos de terracota, superfícies caiadas, tudo isso faz parte desse estilo. Naturalmente, as plantas precisam ser adequadas ao clima extremamente seco. Pode-se lançar mão de uma grande variedade de cores vibrantes, pois a luz intensa do sol acaba suavizando toda essa vibração.
As plantas perenes, elas são essenciais, pois elas dão um colorido nesse jardim diferente, ok? E durante o inverno, ela tem que proporcionar sombra para o verão, tá? O colorido do inverno proporciona uma sombra no verão. Lembra que Feng Shui é vento e água, é justamente a irrigação que é um requisito básico para esse jardim mediterrâneo. Nós temos também o jardim Zen. O jardim japonês Zen é uma obra de arte de simplicidade. No Japão, ele é considerado um lugar de quietude, espiritualidade, de contentamento, contemplação. No Ocidente, é raro encontrar um jardim Zen autêntico. Mas nós podemos aproveitar as ideias de quietude, espiritualidade e contentamento no nosso próprio jardim. E aí você tem que fazer um uso bem planejado disso para atrair para dentro do jardim tudo que você quer, tá? O jardim Zen costuma ser uma combinação de cascalho, areia, pedra. As pedras normalmente elas formam umas ilhas no mar de cascalho. O cascalho é remexido para se criar o efeito de ondas, quebrando nas ilhas. As plantas também fazem parte do jardim, mas são cuidadosamente podadas e nunca podem crescer sem controle. A água é importante também. Sempre há pequenos e belos lagos que conferem frescor e interesse à cena. Pequenos regalos e quedas d'água produzem um som ambiente que acalma e renova a alma. Ok? Os cursos d'água, as plantas, elas são cuidadosamente posicionadas de forma a representar o cantinho da natureza. Por exemplo, no famoso jardim de pedras do templo Kyoyan-ju, em Kyoto, o cascalho fino e branco representa os oceanos, enquanto as pedras simbolizam pequenas ilhas. Os agrupamentos de rochas criam um espaço sagrado para os deuses. Ok? E nós temos mais jardim interno, jardim de ervas medicinais aromáticas, os jardins mistos, os jardins secretos. E como você vai avaliar a sua propriedade para você poder ter todos esses jardins, ou você escolher qual é o jardim adequado à sua propriedade, tá? Eu vou falar sobre o jardim interno ainda e os medicinais. Os jardins internos, provavelmente, existiam já da época dos romanos e chegaram ao auge da popularidade nos mosteiros medievais. Os requisitos básicos é que eles sejam logicamente cercados e ao menos uma parte por paredes, em geral da própria casa ou de uma propriedade vizinha. Os jardins internos, eles costumam proporcionar uma boa dose de privacidade, o que torna o lugar ideal para receber visitas ao ar livre, né, namorar. E tradicionalmente eles são quadrados ou retangulares. Embora hoje em dia algumas outras formas também são aceitáveis, ok? Porque às vezes existiam alguns espaços os espaços que eram inúteis em algumas propriedades, principalmente na Inglaterra,
eles acabavam usando para fazer os jardins deliciosos. E que eram para receber as visitas também. O jardim de ervas medicinais e aromáticas, o jardim de ervas eles costumam ocupar uma parte de um jardim maior. Embora eu já vi alguns jardins exclusivamente de ervas. Em qualquer lugar que fossem, os antigos romanos, eles costumavam plantar ervas junto com as vinhas e as árvores frutíferas e os vegetais. E esse costume ele foi adotado também pelos monges da Idade Média. E muitos desses jardins de ervas existem até hoje. Os jardins de ervas não são apenas decorativos, muito ao contrário. Eles são práticos. Devido à grande variedade de ervas usadas, tanto na culinária quanto para fazer remédios, eles se tornaram cada vez mais indispensáveis, juntamente com os nossos jardins. Qualquer um dos tipos de jardins que nós temos. No próximo programa, nós vamos falar sobre jardim misto, jardim secreto, vamos avaliar como avaliar a propriedade para você poder fazer o seu jardim ou comprar, como que você tem que fazer a entrada da sua casa e tudo mais, ok? Se você tiver perguntas, mande as suas perguntas para Alquimia ou para o e-mail alquimiaradioweb@gmail.com, para o Eventos Profissionais 2010@gmail.com. Você pode fazer as perguntas mandando para a fanpage da Rádio Alquimia ou para o blog da Rádio Alquimia e o grupo Rádio Alquimia. Você pode entrar no site também e pedir as informações, tá? Vai lá no site, vai lá no contato e manda o e-mail para mim. E você vai ver que você vai conseguir muitas coisas, todas as respostas que você quiser, que você precisa, eu vou estar à disposição para você. Vamos falar de datas. Agora, dia 20, sábado agora, nós vamos fazer a bênção dos animais às 15 horas. Se você tiver o seu animalzinho que você quer que ele receba energização, fluido, leve na bênção dos animais, leve uma garrafinha de água. Se você não tiver a garrafa de água, eu tenho lá para vender. E você vai cuidar do seu animal. Não dá para levar seu animal. Muito bem, você vai lá, faz a ficha do seu animal e nós vamos dar... você vai passar o seu animal à distância nos doutores espirituais, ok? Essa bênção é feita uma vez por mês, vai ser agora dia 20, no sábado, a partir das 15 horas. Em julho vai ser dia 11 de julho, logo após o feriado dia 9, né? Vai ser 9, numa quinta-feira, no dia 11 de julho. No dia 21, isso é tudo em Santa Amaro, tá, gente? Santa Amaro, na Rua Barão de Cotegipe, 78. Dia 21, nós teremos a nossa Feira Mística e Dia da Beleza, onde você vai ter shows de dança, de música, de dança cigana, dança do ventre. Vamos ter alguns expositores. Então você faça parte, vai lá se divertir. É o Dia da Beleza, onde você vai cortar cabelo, vai fazer sobrancelha, vai fazer doim, tudo a preços mais reduzidos. O reiki é gratuito. E teremos expositores, então você já pode ir comprando já seus presentes para as pessoas que você quer dar, para os entes queridos, de aniversário, o que for. Coisas diferenciadas,
ok? Teremos vários expositores. E também a partir das 15 horas, nós teremos o grupo das danças. Ver as apresentações de dança. A partir das 15 horas até as 16h30, nós teremos vários grupos se apresentando, ok? Dia 21. Falando em ritual da lua minguante, que é um ritual de purificação e limpeza, o próximo é online. Vai ser, deixa eu ver aqui, 17, no dia 22 de julho, que é uma quarta-feira. Eu sempre estou fazendo as quartas-feiras na lua minguante. É um ritual de decretos, orações em latim, onde você acaba limpando e harmonizando todo o seu ser, ok? Todas as informações da agenda, tudo que a gente vai fazendo, dos cursos, das palestras, você pode pedir pelos e-mails eventosprofissionais2010@gmail.com, pela alquimiaradioweb@gmail.com. Nós temos a fanpage, nós temos o blog, eu tenho o site que é o www.silvia.caringi, C-A-R-N-G-I, então www.silviacaringi.com.br. Nesse meu site, você quer um orçamento sobre o Feng Shui, sobre como fazer a harmonização dos seus ambientes, seja do jardim também. Você entra lá, põe os dados que eu te mando um orçamento sem compromisso, ok? Você vai ver no meu site vários outros atendimentos, porque eu faço tanto atendimentos pessoais, como também atendimentos online. Segundas e sextas-feiras e sábados eu estou, segundas e sextas a partir das 18h30, eu faço atendimentos em Santa Amaro, na Rua Barão de Cotegipe, 78. Sábado de manhã também eu faço o atendimento também em Santa Amaro a partir das 9h30. Esse sábado vai ter a bênção, então a gente estende sempre um pouquinho mais. Eu também faço atendimentos via Skype, via telefone, é a mesma coisa, gente. Se você já me conhece, se você já me ouve da rádio, a energia é a mesma. E eu faço os direcionamentos através das cartas. Você não precisa sair da sua casa e é tranquilo. Se você quer que eu vá na sua casa, também temos preços diferenciados, dependendo de onde for o seu local, ok? Nosso programa está chegando ao fim, nós temos ainda mais 1 minutinho, 2 minutinhos, que dá para a gente ainda repetir os nossos contatos. Eu tenho também o WhatsApp, que é o 011 971 869710. Você pode mandar um WhatsApp para mim, fazendo as perguntas, eu te passo as informações. Lógico, é mais fácil eu te passar, eu peço o seu e-mail, pego o seu e-mail e passo por e-mail para você, ok? Eventosprofissionais2010@gmail.com, alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode entrar no Facebook da Rádio Alquimia, porque a Rádio Alquimia é transformando o ser. Se você quiser fazer parte da nossa família, ter o seu programa, entre em contato, peça as informações que eu mandarei para você, ok? Eu espero que você tenha gostado do programa e a semana que vem nós estaremos aqui, ok? Fique na luz. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.